Apóstolo Miguel Ângelo, 38 anos de ministério. Programa Posso Crer no Amanhã. Olá, muito bom dia, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou o apóstolo Miguel Ângelo e a partir deste momento vou apresentar o programa Posso Crer no Amanhã. Nós estamos aqui todos os dias e sempre com uma alegria intensa e profunda e um amor tão apaixonado por Jesus Cristo que eu quero hoje transbordar que os meus sentimentos, as minhas emoções, a minha espiritualidade concedida por Deus, pois foi Ele que me chamou e me salvou, possam, de certa forma, contagiar você. Eu quero lhe contagiar reproduzindo a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós vamos conversar sobre uma palavra-chave da Bíblia Sagrada. Você hoje vai ouvir o seu anjo, o seu profeta vivo, falar-lhe um pouco sobre um plano que é de amor, mas de soberania e de autoridade, que se chama predestinação. Predestinação não tem nada a ver com espiritismo, não tem nada a ver com romanismo, não tem nada a ver com religião. É um ato da soberania de Deus, que diz a palavra que Ele cria a pessoa e segundo os seus desígnios, segundo a sua prognosis, é a palavra original grega, Ele o cria para a salvação, segundo os desígnios dele. Ou seja, a pessoa chega a esta terra e ela vem com uma marca. Este é um selo. A marca é um selo. Ela foi selada para o dia da redenção. Ela é uma pessoa salva. A verdade é que 100% das pessoas não têm conhecimento destas verdades, que elas foram predestinadas, que chegaram aqui como pessoas que têm um selo da salvação, porque elas estão mortas em pecados e delitos, até que um dia, e eu espero que este dia seja o dia de hoje, como ela é ovelha, uma pessoa nasceu com um tímpano de ovelha, um tímpano ovelino, ela ouve a palavra da verdade e ela se encanta, se apaixona pelo Senhor Jesus Cristo, reconhece-o como Senhor e Salvador, reconhece a sua incapacidade de vida, a sua vida de pecado e de imperfeição e começa então, num grande divisor de águas, a viver como um salvo, legitimamente salvo aqui nessa terra. Isso se chama ser predestinado. Quer dizer que há pessoas nesta terra que foram destinadas para a perdição, aquelas que tropeçam na palavra, aquelas que rejeitam a palavra, aquelas que vivem segundo uma crença de que Deus não existe, ou fora melhor que não existisse, seguem teorias, seguem filosofias, acreditam em Freud, acreditam em Charles Darwin, mas isto é uma discussão sem fim, porque cada pessoa alega um fator daquilo que ela está convencida. Mas se você crer que você foi predestinado para a salvação, significa que você é uma ovelha. Bem-vindos ao redil. E você vai entender também
que os planos que Deus tem para a nossa vida, os salvos, mesmo se você não tinha conhecimento que era uma pessoa ovelha para a salvação, mas você tem que entender, se você está ouvindo, está recebendo a palavra, significa que você está crendo que os planos que Deus tem para a sua vida, para a minha vida, eles começaram antes de nascermos. Isso chama-se a predestinação. Olhe como é que Jeremias, o profeta, como é que ele revela isto com tanta profundidade? Ele diz assim, no capítulo 1, versículo 4, a mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, eu te consagrei, e te constituí profeta às nações. Então nós temos aqui pano para mangas para discutirmos algo que vai dar segurança, convicção, certeza de que você não anda neste mundo ao Deus dará, feito barata perdida, e que o dia em que você juntar as botas acabou a vida. Não, calma. Deus tem planos perfeitos para a sua vida. Olha como é que ele diz. Antes que eu te formasse no ventre materno, significa que quando um homem e uma mulher têm uma conjugação carnal, uma relação, e há uma gravidez, ali não há apenas a conjugação de um homem com uma mulher. Ali há um plano perfeito de Deus. Porque ele diz, antes que te formasse no ventre materno. Então, o Senhor tem planos que antecedem a conjugação, ou antecederam a conjugação carnal dos nossos pais. Vamos lá ver. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Olha lá, eu te conheci. Então, você tem que saber um fato. Primeiro, você está diante do único Deus. O Deus da palavra, o Deus da Bíblia, o Criador, o Redentor, o Salvador, o Todo-Poderoso, o único. E ele diz que antes dele te formar no ventre da tua mãe, antes dele me formar no ventre da minha mãe, então a nossa vida não começa no ventre da mãe, porque ele diz, eu já te conhecia. E como é que Deus conhecia? É porque a nossa verdadeira identidade é espiritual. Nós somos um espírito com uma dimensão angelical revestidos de um corpo, com carne, pele, ossos, sangue, tendões. Então, este espírito que foi criado antes da fundação do mundo, foi ele que Deus disse, eu te conheci. Então vamos lá. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, eu te consagrei. Então nós estamos aqui, primeiro, diante de um Deus todo-poderoso e soberano. A mim me encanta quando alguém consegue entender isto, porque é ovelha, porque ouve a voz de Deus, e não se limita a sua vida a uma filosofia, a uma teoria. A sua vida está alicerçada sobre a rocha, sobre valores eternos da Bíblia Sagrada. Então, eu prefiro, porque eu nasci para isto, foi para isso que Deus me criou, eu prefiro crer num til ou numa vírgula deixada por Jesus na Bíblia, de qualquer filosofia ou qualquer teoria, seja ela de quem for, de Freud, de Jung, de Darwin. Essas são meras filosofias, são meras teorias. Teoria não quer dizer na prática que seja uma realidade, é uma teoria. Agora, eu não quero estabelecer a minha vida sobre teorias, nem filosofias vãs. Eu quero segundo Cristo. Então, para viver uma vida realmente com propósitos, uma vida com significado, você tem que focar a sua vida nos planos de Deus. Você tem que descansar
nas verdades de Deus. Por quê, apóstolo? Porque os planos de Deus são sagrados. Freud dizia, não, quem criou Deus foi o homem. Isso é um erro tão grande, por quê? Porque nenhum homem criaria Deus, nem nenhum homem gostaria de ter criado Deus. Deus é que criou o homem, disse Jeremias. Antes que eu te formasse, eu já te conhecia. E antes que nascesse, eu já te havia consagrado como um profeta. Ou seja, Deus é absolutamente soberano e envolvido com a nossa vida. Os seus planos são sagrados. E a Bíblia diz que Ele nos formou, nos criou para um propósito. Veja o que disse Efésios 2:10. Efésios é uma carta escrita pelo apóstolo São Paulo, ele escreveu 14 epístolas. E ele diz assim no capítulo 2, versículo 10. 2:10. Por aqui? Aqui. Somos feitura dele, viu? Por isso é que ele diz, antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, somos feitura dele. Criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, graças a Deus, que a minha vida não é fruto de coincidências. A sua vida não é o resultado de coincidências, de fatos que coincidiram. Não. Os planos de Deus são perfeitos, são sagrados. A Bíblia diz que de antemão, de forma fria, divina, Ele pensou ao me criar a mim e a você, disse, olha, eu tenho um propósito para esta pessoa, ela vai andar em obras preparadas de antemão. Ele vai andar. Portanto, estas obras preparadas de antemão é que são a razão da nossa vida. Eu sempre dou graças a Deus todos os dias. Às vezes eu acordo de madrugada e a minha mente começa num exercício profundo de versículos atrás de versículos, de cânticos atrás de cânticos, louvores de adoração. Então eu percebo que isto não tem nada a ver com carne, porque carne é contrária a Deus, o homem é contrário a Deus. A inclinação da carne é para a morte, disse Paulo. Agora, como eu sei e já reconheci que eu estou dentro de um plano de Deus, que são obras preparadas de antemão, então eu acredito que se é de antemão, significa o quê? Que eu fui predestinado. Foi o Senhor Jesus. Foi o Senhor Jesus Cristo. E Ele, ao me predestinar, Ele disse, Miguel, eu te preparei para boas obras. Então Deus não me preparou para ser advogado, professor, para ser médico, para ser alguma coisa, outra profissão. Não. Deus disse, Miguel, eu quero que você saiba que quando eu te conheci antes dos tempos eternos, antes da fundação do mundo, eu conheci o teu espírito, eu o criei, eu já te conhecia, eu coloquei você no ventre de uma mulher e minha mãe Laura me teve, disse, isto tudo, antes de você sair, eu já te havia consagrado como um apóstolo e um profeta para as nações. Isso se chama, primeiro, soberania, da minha parte, eu recebo como a minha predestinação. Poderia eu fugir desta realidade? Não, seria o mais infeliz do mundo, desta terra. Se a minha esperança fosse apenas segundo as coisas desta terra, eu seria a pessoa mais infeliz. Mas quando eu me atentei para estas verdades, então, agora eu posso dizer que eu passei a entender o que fazer com a minha vida. Minha vida só tem valor por causa de Jesus. Ele me chamou para ser um profeta, um apóstolo, com a revelação da graça. E o que eu faço com a minha vida? Eu disponibilizei
a minha vida para o que Deus quiser fazer comigo. Eu me recordo, já disse isto aqui várias vezes, há 38 anos atrás, quando aquele que foi o maior pregador do Brasil, talvez o maior profeta do Brasil, o bispo Roberto Macalister, quando ele impôs as mãos sobre mim para a consagração, eu comecei a falar em línguas e ele interpretou as línguas, falando profeticamente o que estava acontecendo naquele momento. E naquele momento eu estava dizendo, Senhor, olha só, está aqui a minha vida. Faz de mim o que tu quiseres, Pai. Porque, olha, capacidade eu não tenho. Não tenho ninguém que me indique, não tenho um pistolão, não tenho ninguém na política, não tenho um empresário, não tenho uma pessoa pistolão que mande, não tenho ninguém humanamente. Mas eu tenho aquele que é superior a tudo e a todos, aquele que me chamou, aquele que me predestinou, aquele que me consagrou, aquele que me predestinou antes de eu nascer. Então a minha vida está dentro de uma perfeição. Por isso Paulo, quando ele escreve aos Hebreus, no capítulo 12, ele diz assim, olhando firmemente para o autor e o consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus. Então diz que agora a minha vida é olhar para Jesus, é dizer, Senhor, eis-me aqui, faz de mim o que tu quiseres. Eu não vou exigir nada, eu não vou bater pé de nada, eu não vou ameaçar rasgar a minha Bíblia, como eu vejo tanta gente aí nos altares, eu vou rasgar a Bíblia se Deus não fizer isto, eu vou queimar a Bíblia se Deus... Olha, amado, eu temo tanto e tremo que às vezes eu tenho até temor de estar aqui para reproduzir Jesus. Eu fico temendo, Senhor, será que eu estou fazendo o melhor? Que eu vejo gente ousada rasgando Bíblia, batendo o pé no chão, empurrando Deus contra a parede, diz que Deus, se eu não fizer isto ou aquilo, Ele está de mãos atadas. Você imagina Deus de mãos atadas, porque o irmão Godofredo não jejuou e a irmã Cisporina não fez uma vigília de 7 noites. Imagina o Criador. Aquele que disse, haja sol, lua, luz, pegou um pedaço de barro, fez o homem, tirou uma costela, fez uma mulher. Depois ele fica aí amarrado contra a parede. Eu ouvi uma pregadora dizendo uma vez, olha, Deus está de mãos amarradas, enquanto você não jejuar, Deus não desata as mãos. Imagina você, aquele que nos criou antes dos tempos eternos, aquele que disse, antes de eu te formar, eu já te havia consagrado, eu sou o soberano Deus, eu sou Jesus Cristo, sou eu que faço o querer, o realizar, começo a boa obra, termino. Aí vem uma pessoa e diz, não, eu é que sou Deus. O diabo é muito sujo. Ele põe umas figuras na televisão, umas vozes, dizendo Deus, que Deus é isto, que Deus é aquilo. Amado, zero de possibilidades. Então, os dons espirituais, o coração circuncidado, os talentos, as habilidades, a personalidade, tudo isto que eu sou e que você é, revelam os propósitos divinos na nossa vida. Isso se chama predestinação. Então eu queria agora, nestes minutos finais, ir lá para Romanos, no capítulo 8, ele diz assim, versículo 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, olha, outra vez a palavra de antemão, antes dos tempos eternos, a vida espiritual não começou ontem, amado. Também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses chamou, aos que chamou, justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então, a obra está completa. Porque ele disse, eu conheci, eu criei, eu conheci, eu predestinei. Os que predestinei, diz a Bíblia, chamei, justifiquei e glorifiquei. Qual é a participação do homem nisto? Zero. Quem chama, justifica e glorifica, porque predestinou, é o Senhor. E eu tenho ainda Efésios, mais um livro da Bíblia, do Novo Pacto,
No capítulo 1, ele diz assim no versículo 5. Ele nos predestinou para ele para a adoção de filhos, segundo o beneplácito da sua vontade. Então ele nos predestinou, predestina, ou seja, antes de chegarmos aqui na carne, já vínhamos com uma marca, a marca da salvação. Pastor, mas isso não é uma injustiça? E se uma pessoa não quiser e quiser? Não tem nada a ver vida espiritual de querer ou não querer. Quando Deus começa a obra, amado, quando Deus age, não estou falando aqui de Fátima, de Aparecida, de Maria, com todo o respeito, estou falando do Criador, do Senhor, do único Deus, aquele que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele disse, olha, Ele nos predestinou para sermos filhos, Ele nos adotou, ou seja, nós temos os mesmos direitos de Jesus, fazemos parte da família de Deus, somos co-herdeiros com Cristo, somos descendentes de Abraão, temos a linhagem de Melquisedeque. Então, na realidade, a obra está perfeita por ser soberano aquele que a fez. Versículo número 11, nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito que Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Você está vendo que Jesus é soberano. E Ele diz, predestinou. Você sabe que quando eu acreditei nisto aqui, que me foi revelado pelo Espírito, a minha vida passou a ter uma paz tremenda, uma segurança tremenda. Não estou aqui por vontade própria, não estou aqui porque um homem, não estou aqui porque um projeto, estou aqui por predestinação. Ou seja, antes da minha mãe me gerar, eu já tinha uma marca, eu já era ovelha, sempre fui ovelha, você sempre foi ovelha, e ninguém nos pode tirar, nem arrancar o selo do que Deus colocou na nossa vida. Em Cristo uma vez, em Cristo para sempre. Salvo uma vez, salvo para sempre. Perdoado uma vez, perdoado para sempre. Ungido uma vez, ungido para sempre. Predestinado uma vez, predestinado para sempre. Isto se chama cristianismo puro. O resto é falso obreiro. Amém? Graças a Deus. Muito bem. Hoje é terça-feira. Se você me assiste na Bandeirantes pela manhã, às 10 horas da manhã temos Escola Bíblica com o Bispo Daniel. E amanhã, uma grande noite de família. Uma grande e poderosa noite de família. Nós estamos dedicando quartas e domingos pela manhã à família, domingos à noite, o Apocalipse. Nós estamos ensinando como a família é realmente família de Deus. Qual é o padrão? Marido, esposa, filhos, pais, familiares, enfim. Neste domingo passado eu falei de conflitos de gerações. Eu estou trazendo o coração de Deus para a vida daqueles que amam suas famílias e as querem realmente como famílias benditas do Senhor. Um desafio para você, esteja conosco nesta quarta-feira, 7h30 da noite, com o apóstolo Miguel Ângelo e todo o governo da Igreja Cristo Vive. Amém? Nós temos um telefone de contato, 30 17 90 90. Temos conselheiros à sua disposição. O endereço da nossa catedral é Rua Maricá, 320, no bairro do Jacarepaguá, Rua Paralela Cândido Benício, próximo do BRT da Pinto Teres. Você será muito bem-vindo. A Igreja Cristo Vive, ela não é apenas um templo. Templo, santuário é casa. É tijolo, colunas. Mas aqui se reúne o concílio de Deus, a universal Assembleia dos Santos, os primogênitos que têm os seus nomes arrolados nos céus. Aqui é uma escola de vida. Aqui, o único que é exaltado e glorificado é o Senhor Jesus Cristo. Aqui não há uma figura de um homem, de uma mulher, que dizem, não, sou eu, vem a mim, eu é que tenho a vida eterna. Amado, se você acreditar que alguém tem a vida eterna fora de Jesus, você vai dar, como dizem os portugueses, com o burrinho nas águas. Você vai um dia acordar e dizer, perdi a minha vida. Creia em Jesus Cristo. O inimigo é furioso contra a verdade, porque só a verdade liberta. Amanhã eu volto. Obrigado ao povo da Igreja Cristo Vivo, obrigado ao Senhor Jesus Cristo, obrigado à minha equipe de televisão, obrigado a todos que dão suporte a esta programação com a ajuda dos seus dízimos e ofertas. Amanhã eu volto
Apóstolo Miguel Ângelo, meu nome, amada esposa Bispo Roxana, nós dizemos graça e paz. Deus em amor te predestinou para uma tão grande salvação. Graça e paz em nome de Jesus. É assim que se saúda o povo de Deus. Não é Deus te abençoe, é graça e paz. Deus te abençoe no passado. Até lá, graça e paz. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo Vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, às 9h18, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, às 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive. Rua Maricá, 320, Campinho, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga a sua família. Apóstolo Miguel Ângelo, 38 anos de ministério. Programa Posso Crer no Amanhã.